Meu nome é Marilene Guimarães, professora de língua portuguesa. E o tema da nossa videoaula de hoje é orientação de estudo. Estudar por quê? Como aluno, eu devo pensar sempre no porquê estudar. Saber o objetivo do estudo. Para que fazer tantas tarefas, ficar fazendo tarefa, mais tarefa? Quando eu sei o porquê e para que estudar, tudo fica mais fácil, porque ganha sentido na minha vida. E esta é uma prática de autoconhecimento, que atua primeiramente como uma injeção de ânimo. Eu sei que eu tenho que estudar, eu sei para que estudar, e aí eu fico mais animada em saber o porquê. Muito bem, eu coloquei aqui um slide com 3 coisinhas sobre a nossa aula de orientação de estudo. Primeiro, para que serve o estudo orientado? Para que essa aula? Ela vai servir para quê na minha vida, no meu dia a dia? Como deve funcionar o estudo orientado e o que se faz no momento de estudo orientado? O porquê estudar não possui relação com quantos fatos e fórmulas uma pessoa consegue decorar. Não se relaciona com, eu sei toda a tabuada, ou com, viu, eu decorei uma poesia, falei outro dia lá a poesia de Luiz Vaz de Camões. Mas se relaciona à capacidade de ler, o importante é ler, escrever, pensar, decifrar o que acontece ao meu redor, no mundo, no meu dia a dia. Bem como encontrar uma solução para os problemas que vão aparecendo. Por exemplo, olha só, quem imaginaria lá no início das nossas aulas do mês de fevereiro que nós estaríamos aqui com isolamento social, com esse problema, né, do coronavírus, dessa pandemia. Quem imaginaria lá atrás? Mas estamos. E aí nós tivemos que encontrar uma solução para esse problema. Encontramos. Olha aqui a nossa videoaula. O estudo é a vitória com preparação. O estudo é o caminho para a minha chegada, para eu alcançar os meus objetivos. Sabe, alunos, em um passado não muito distante, não existiam dúvidas quanto à maneira de melhorar de vida. As pessoas mais velhas diziam para nós assim: vai estudar, você precisa estudar. Você não vai ser ninguém na vida se você não estudar. A aula é um processo de adquirir conhecimento sobre um determinado assunto e requer empenho, dedicação, requer também que eu me esforce, requer esforço. Você pode dizer assim para mim: mas professora, aqui no país onde a gente vive, aqui no Brasil, eu consigo citar exemplos de pessoas que não se dedicaram tanto e conseguiram uma posição de destaque na vida. Muitas delas porque tinham talento, como eu tenho muitos talentos naturais. Sabe, lindinhos, menosprezar o estudo e idolatrar o sucesso pelo sucesso não é uma coisa boa. É me tornar uma pessoa ignorante. É pura ignorância. Valorizar o estudo é optar por uma formação mais sólida para o meu futuro e um futuro menos duvidoso. E para isso eu preciso me organizar. Muito bem, olha aqui essa foto. Eu tenho aqui algumas formigas carregando as folhinhas para sua casinha, né? Para se organizar, porque quando o inverno chegar, elas terão aí alimentação. Ora, até as formigas se organizam. Assim como as formigas, eu e você também temos que nos organizar as nossas tarefas diárias de acordo com as nossas necessidades e os nossos interesses. Veja, eu me organizo,
Eu tiro tempo aqui em casa para fazer as minhas tarefas, como mãe, fazer o almoço e também tempo para gravar os vídeos, como este que eu estou gravando aqui, né, para vocês. Eu tenho que tirar tempo. Então, já pensou se eu não me organizar? Eu vou ficar completamente maluca. Muito bem, então tenho que me organizar. Aí eu coloquei aqui algumas perguntinhas. Qual o meu tempo dedicado para estudar? Quanto tempo eu dedico? Vocês sabiam que eu faço uma tabelinha? Eu tenho uma tabela onde eu marco o que eu vou fazer no domingo, geralmente. Eu sento e vou marcando aí o que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, com relação ao meu trabalho. 2, o que preciso aprender? E 3, como costumo aprender melhor? Cada pessoa tem um método para aprender, né? Um método para aprender melhor. Qual é o seu? Você tem que descobrir para te ajudar neste momento. Olha só, coloquei aqui um título, mão na massa, é o que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam um planejamento semanal ou dos estudos do dia a dia. É uma ótima maneira de se organizar e organizar o tempo de estudo. Como vocês farão isso? Você deverá montar um diário no caderno mesmo de orientação de estudos com a sua rotina diária. Por exemplo, escreva a data, o dia da semana, o horário que você dedicou ao estudo e o que fez nesse dia. Eu montei aqui uma tabelinha. Por exemplo, dia 20 de 5 de 2020, uma quarta-feira, às 9 da manhã, eu assisti uma aula de educação física. Às 9h45, eu assisti uma aula de ciências. E às 10h30, a última aula que foi de tecnologia. E coloquei uma meta para o dia de hoje, para o dia 20, essa quarta-feira. Fazer todos os exercícios de matemática que a professora lá, nossa professora querida, a professora Miriam passou. Eu tenho que fazer, ela passou exercícios, ela passou contas que eu tenho que resolver. Então, a minha prioridade neste dia é matemática. Hoje, eu só vou fazer os exercícios de matemática. E que horário eu vou fazer esses exercícios? Eu vou fazer das 13 horas, da 1 da tarde, até as 15 horas. Eu vou ficar lá sentadinha no meu lugar, fazendo os exercícios da Promíria. Muito bem. Alguns pensamentos podem ocupar a sua cabeça nesses momentos. E aí, esses pensamentos, eles devem ser evitados em relação a esse período e aos estudos. Primeiro, desistir sempre que as coisas ficarem difíceis. Não pode desistir. Ficou difícil? Ficou. Mas vamos dar um jeito. Não importa qual seja não importa o que aconteceu. Eu vou dar um jeito e vou organizar a minha rotina de estudos. 2, isolar-se de tudo e de todos durante muito tempo. Irei ficar sozinho jogando. Vou me trancar aí no meu quarto, vou ficar sozinho jogando. Não, você tem uma rotina. Você tem um diário, você tem uma meta a cumprir com relação aos seus estudos. E aí você tem que cumprir essas metas. 3, não cuidar da alimentação. Tem que cuidar da alimentação. Tem que comer bem, frutas, verduras, legumes, tomar água, se hidratar. 4, ser inflexível ao estudar. Não, seja flexível. Coloquei esse horário de estudo para matemática, mas não consegui resolver todos os exercícios que foram passados para mim. Tudo bem. Amanhã, antes da próxima rotina, eu vou conseguir terminar. Não fique desesperado, não seja inflexível, tá bem? Deixar de estudar a matéria que não gosta também não pode. Você, mesmo não gostando da matéria, ela é importante para você, então você vai dedicar um tempo para ela, sim. Deixar matéria acumular. Já pensou? Depois fica um monte de coisa para fazer, sem tempo, ou passa o tempo de entregar as atividades e você não entrega. Não deixe a matéria acumular. Achar que nunca vai aprender um conteúdo. Lógico que vai. Você é inteligente, você vai aprender.
Só precisa de um pouquinho de esforço. Desistir de aprender matéria porque não gosta do professor. Veja só. Eu não gosto de língua portuguesa e eu não gosto da professora Marilene. Da matéria até eu gosto um pouquinho, mas eu não gosto da professora linda, professora Marilene. Eu não gosto, então eu não vou estudar língua portuguesa porque eu não gosto da professora. Que isso? Você tem que estudar, mesmo não gostando da professora linda e maravilhosa de língua portuguesa, boazinha, que é a professora Marilene, você tem que estudar língua portuguesa. 9. Achar que não vai conseguir se organizar melhor para estudar. Vai conseguir sim. Siga esta rotininha aí de estudo que a professora passou para vocês e vocês vão ver que vocês vão conseguir. Mas você tem que ser fiel a essa rotina, tá bem? 10. Achar que o tempo é pouco para tanta coisa que precisa estudar. Se você fizer um pouquinho cada dia, o tempo não será pouco. O problema é, você não faz nos dias que tem que fazer e depois você quer fazer tudo num dia só. Aí não dá, você vai se cansar, você vai passar mal, você vai se chatear. Então, pouquinho cada dia, tá? 11. Ficar esperando a vontade de estudar chegar. Então você diz assim, não, quando eu tiver vontade, aí eu estudo. A vontade, creia, não vai chegar. Mas se você se organizar, você vai ficar feliz quando você ver que conseguiu fazer tudo o que você precisava. É uma sensação boa, sabia? Faça o seu planejamento, a sua rotina diária e bons estudos. Olha só, viu que eu passei a liçãozinha lá para vocês? Que é a sua rotininha, que é o seu planinho que você terá que fazer, que é o seu diário no caderno de orientações de estudos. Siga a rotina. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação às aulas, às matérias, o que precisa ser feito, me procurem no plantão de dúvidas. Vou confessar uma coisa só para vocês. Vocês acreditam que a professora está com saudade das nossas aulas presenciais, saudades de vocês em sala de aula? Mas continue se cuidando, continue cuidando da saúde e até mais na nossa próxima videoaula. Beijão!